Livro A Verdadeira Força da Mulher, Carol Massal. Dedicatória. Dedico esta obra às mulheres da minha vida, à minha avó paterna, Geralda, em memória, que me ensinou a doçura, a nobreza e a fé. A minha avó materna, Eide, uma mulher forte, trabalhadora e temente a Deus. E a minha amada mãe, Cleonice, mulher perseverante que me instruiu nos caminhos do Senhor e despertou em mim o desejo de me tornar uma esposa virtuosa. Lhe digo também a minha tão sonhada filha, Isabela, que está sendo gerada em meu ventre durante a produção deste livro. Meu desejo é que ela cresça. Meu desejo é que ela acesse sabedoria, descubra e viva, desde a infância, a verdadeira força da mulher. Agradecimento. Agradeço ao meu amado esposo Pablo Massal, uma inspiração em minha vida, meu maior incentivador. Ele sempre acreditou em mim, me apoiou sem cobrança e me deu a força necessária para transbordar como instrumento de Deus na vida de outras mulheres. Meu amor, tamo junto, até depois do fim. Prefácio. Olá, minha querida. Estou muito feliz em compartilhar o meu livro com você. Ele foi escrito com muito carinho e cuidado. Pensamos nas particularidades de nossas características e nos desafios pelos quais passamos em nossa história. Será uma grande honra transbordar o que eu tenho vivido e aprendido sobre o que é ser mulher e o que Deus tem me ensinado ao longo desses anos. Espero que, com essa obra, você entenda o quanto é forte e capaz, que permita ser transformada, restaurada e curada. Este primeiro livro foi um verdadeiro desafio. Eu fiz com muito amor e com desejo de deixar fluir o que Deus tem falado comigo. Que sejamos mulheres sábias, fortes e virtuosas. Carol Massal. Capítulo 1. O que é a verdadeira força de uma mulher? Convido você a fazer algumas reflexões e a primeira delas é justamente sobre o conceito da palavra força. Questionar sobre o que é a força de uma mulher significa, primeiramente, admitir a existência dessa força. Caso ao contrário, eu farei outra pergunta. Sendo assim, vamos à palavra em questão. Força é sinônimo de vigor e poder. Por mais que entendemos que tais características são comuns a todos, a questão é: de onde está contida essa força? No fato da mulher ser uma pessoa dedicada? Alguém de opinião formada, que tem muita garra, um profissional bem-sucedido ou uma palestrante desinibida e carismática? Para você, o que é ser uma mulher forte? Por favor, reflita um instante. Será que a força da mulher vem dos seus status, do tom da sua voz, da sua postura ou de um modo de se vestir? Essa virtude, demonstrada pelo bom carro que comprou com seu próprio dinheiro ou até mesmo pelo fato de ter uma família bem estruturada financeiramente? Pense nessas questões. Ao fim deste capítulo, você poderá deixar sua opinião registrada. Quero te convidar a deixar de lado tudo o que você aprendeu até agora, através da cultura, dos relacionamentos e experiências vividas. Desafio a você a trilhar comigo o caminho de volta à origem, que lhe trará uma nova visão de si mesmo. Vamos começar pela forma como Deus nos criou e com qual intenção Ele fez isso. Existem características que são exclusivas da nossa natureza e essência. Somos muito diferentes dos homens.
Nossa força não se concentra nos mesmos pontos que a dele. Há uma comparação quanto à origem e propósito. Em nós há virtudes singulares, como doçura, o encanto e o aconchego, a capacidade de ouvir, a exclusividade de gerar vidas, o instinto materno, a responsabilidade da amamentação e tantas outras atribuições. A intuição feminina, tão útil e poderosa para a proteção da família, também não pode ser esquecida. A mulher é forte pelo simples poder de acolher, da dignidade, da gentileza, que há especialmente nas figuras de mãe e esposa. Essas são as características colocadas pelo próprio Deus em cada uma de nós. Por mais que se sinta roubada nessa qualidade, até o final deste livro, vamos juntos despertar a verdadeira força que há dentro de você. A Bíblia relata em Gênesis 2:18 que fomos construídos como auxiliadores idêneas. E é por isso que eu quero chamar sua atenção. A mulher do século XXI está sobrecarregada com diversas obrigações e responsabilidades. Neste contexto, ela precisa se fazer forte, resistente, demonstrar vigor e revelar o seu poder. Durante a leitura, peço que volte o seu olhar para a realidade e considere os adjetos pelos quais você foi formada e criada por Deus. A Trindade compõe Pai, Filho e Espírito Santo. Ouse dizer que os homens representam a terra, o papel de Deus Pai, enquanto os filhos, o de Jesus Cristo em nós. Nós, mulheres, somos representação do Espírito Santo. O Espírito Santo é conselheiro, ensina e indica o caminho que devemos seguir. Você consegue perceber o quanto essas características estão presentes em nossas vidas? Você tem se enxergado desta forma? O que falta para você sentir verdadeiramente forte e poderosa? Que postura tem assumido diante da sua vida? O que será necessário para resgatar a verdadeira natureza do Criador que foi colocado em seu coração? Quero te convidar a olhar para dentro de si e entender o que precisa ser transformado. Descubra as lindas características que foram cuidadosamente instaladas em seu íntimo pelo amor criador. Tarefas. Identifique 3 características da essência feminina que você tem deixado de viver. 2. Determinações para resgatar a essência do Espírito Santo em você e pratique no seu dia a dia. 3. Como eu havia dito, esse é o momento de você registrar o resultado da sua reflexão a respeito de onde vem a verdadeira força da mulher. Capítulo 2. A fonte. No capítulo anterior, falamos que a verdadeira força da mulher não está em sua aparência ou conquista material, mas em seu DNA. Compreenda que você é como um vaso com óleo ungido, o bom vinho, um perfume agradável, um recipiente no qual a essência e o valor estão em Cristo. Saiba que a sabedoria vem dele e a sua fonte infinita tem tudo o que você precisa. Nessa identidade está aquela que nos criou. Ele nos ajuda a descobrir quem somos e por que fomos criados. Os altos e baixos desta vida muitas vezes causam em você sentimentos de fracasso e frustrações. Isso não te define. Sua identidade é o que Cristo afirma a seu respeito. Há momentos em que nos sentimos fracas, não repreendida ou amada diante de desafios e situações que passamos no dia a dia. Houve momento em que eu me senti assim. Acreditei que eu não tinha nada especial para acrescentar às pessoas. Fiz comparação entre outras e eu, julgando ter mais talento. Isso me causava todo tipo de sentimento ruim. Me deixava muito decepcionada e insatisfeita.
mas entendi que a raiz de todo o mal era unicamente a falta de conhecimento sobre a minha origem. Superei mesmo quando tive clareza da intensidade do amor de Deus por mim. A partir do momento em que tomei consciência disso, o marco foi criado em minha vida. Todas as vezes que esses pensamentos tóxicos passam pela minha mente, imediatamente reforço para mim mesmo com a minha verdadeira identidade. Tendo isso em mente, quero estimular sua fé. Dizer que nos próximos dias o Senhor vai gerar um senso de identidade em você. Vai relembrar sua essência e mostrar o motivo pelo qual o criou. Quando você haja confiante em seu próprio entendimento, um vazio muito grande pode ser gerado em seu coração. Você colherá fruto de tristeza e frustração. Contudo, quando você busca a fonte e mergulha nessas águas, suas forças são renovadas. A mentalidade, sentida, coerência, a sabedoria dele já habitam em você. Tenha certeza de que Deus a ama. Ele a conheceu antes de ser formada e a santificou antes que saísse do ventre da sua mãe. Todo esse amor diz respeito a quem você é, ao que sente por você. Isso não depende de merecimento ou ações. Em Salmos 28, capítulo 7, diz: O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exalta. Há uma ferramenta extremamente poderosa para conhecer sua identidade no Senhor, a oração. É nesse momento que você apresenta a Deus e todo o peso é retirado dos seus ombros. Você pode receber bálsamo ao se chegar a Ele, com súplicas, ações de graça. Mulher virtuosa, sábia, prudente, que tem autogoverno. Isso é exatamente o que Deus diz a seu respeito. Se essa verdade não faz parte da sua vida, eu te convido a abrir o coração para viver algo novo e escrever uma bela história. Receba a chave para ativar sua identidade de vencedora. O Senhor traz bálsamo para nossa alma, mostra por que te formou e tudo quanto você viveu. Até agora servirá para clarificar o seu propósito. A mulher que desenvolveu um relacionamento de intimidade com o Criador descobre o grande segredo que ativa sua verdadeira força. Eu te desafio a deixar uma vida de mediocridade, rejeitar comportamento inadequado e tomar posse, por meio da fé, da sua verdadeira identidade. Não tenha receio de experimentar a transformação gerada através do conhecimento de quem você é em Deus. Você só conseguirá ter uma vida plena, ser uma mulher forte e feliz a partir da sua essência, que foi formada por Deus. Tarefa. Primeiro, escreva abaixo quais são os principais motivos que passam em seus ombros. Segundo, qual o segredo que ativa sua força? Capítulo 3. Sua força interior. Por mais atividade que você tenha no seu dia a dia, o ideal é que separe parte do seu tempo para um momento específico de meditação e oração. É importante também que aproveite a ocasião para manter-se conectado em todo o tempo com o Criador. Dentro do carro, a caminho do trabalho, passando roupa, lavando louça, levando seus filhos para a escola, ouvindo ministrações ou cantando louvores. Eu mencionei anteriormente que o segredo para ativar sua identidade está no relacionamento com o Criador. Infelizmente, a essência da mulher, criada por Deus, foi se perdendo com o passar do tempo. Hoje, há tantas mulheres confusas, sem saber quem são e qual a sua missão nesta terra. Ela se sente perdida por seguir ideologia que prega a realização pessoal, mas que desconfigura o seu DNA original. Percebo que entender isso é uma luta diária por grande parte das mulheres. Em busca dessa realização pessoal, há aquelas que se esforçam muito para transformar sua imagem externa.
modificando o cabelo, colocando e tirando exceção de unha e cílio, renovando todo o guarda-roupa, fazendo diversos procedimentos estéticos e passando horas na academia em busca de um corpo perfeito. Tenta mudar o que é externo, mas em pouco tempo ainda se sente perdida. Isso ocorre porque a sua imagem interna não foi configurada, e é onde deveria acontecer a verdadeira transformação. Vamos deixar claro que é lícito cuidar da sua aparência. Na verdade, você deve fazer isso, mas entenda que não serão essa mudança externa que revela que você verdadeiramente é. Quantas mulheres briguentas e viris você conhece? Eu mesmo diversas vezes fiquei irritada e fui intolerante com meu marido e meus filhos quando não fizeram o que eu gostaria que tivesse feito. Quem nunca se pegou tão cansado e desgastado emocionalmente que diante da situação corriqueira perdeu a essência, explodiu com quem ama? Muitas vezes estive impaciente, sem entender o motivo, que na verdade estava em situações vividas ao longo da minha vida e elas influenciam o meu comportamento. Então percebi que faltava me encher de essência de Deus. Conheço também mulher bem-sucedida profissionalmente enfrentando os piores problemas possíveis dentro das suas casas. Seus maiores desafios não estão no ambiente de trabalho, mas no núcleo familiar. Os comportamentos acontecem nos relacionamentos com reflexo do que não foi resolvido dentro delas. Diante disso, essas mulheres se sentem enfraquecidas e passam a se cobrar muito. Acredite que há algo errado com elas. A verdade é que a habilidade adquirida profissionalmente não são a mesma para o sucesso na vida pessoal. Quero propor que você reflita em algumas outras questões antes de continuar a leitura. Quem você realmente é? Você acredita que tudo o que as pessoas disseram a seu respeito? O que precisa ser transformado em sua vida? Como entender e respeitar as pessoas se você não sabe sequer qual é a sua identidade? Como gostar dos outros se você não ama a si mesmo? Se você afirmar, Carol, eu me conheço e sei o que devo fazer. Tenho outra pergunta. Você está fazendo isso sozinha, com a força do seu próprio braço? Aqui vai um conselho de amiga. Assim não funciona. Você ficará exausta e desgastada. Como você pode acreditar que conseguirá desempenhar seu papel de forma saudável sem se relacionar com o Espírito Santo, o seu melhor amigo? Há momentos em que questionamos nas atitudes. Gente, por que fiz isso? Por que fiz aquilo? Nesse momento, precisamos aprender a olhar dentro de nós. As coisas vão muito além de uma reação gerada por uma atitude que nos desagradou. O que demonstramos em nosso comportamento é consequência do que está em nossa base. Tem a ver com nossa história, com nosso passado. Muitas feridas foram originadas por perda e privações que sofremos ao longo da vida, por falta da presença do pai ou da mãe. Então, será que você pode mergulhar no seu íntimo em uma viagem um tanto desconfortável para observar os gatilhos que sustentam o comportamento destrutivo em você? Suas experiências dolorosas precisam ser curadas para que prossiga com sua força correta. É essa força que vai te levar aos melhores resultados. Deus resgatará a mulher que você é, em seu caráter, num relacionamento com sua família. Assim que você se permitir ser curado, Ele tem um lindo propósito para a sua vida. Mas isso só será possível quando a essência do Criador for restaurada em seu interior. Tenho certeza de que você é filha amada do Deus vivo. E Ele já te conhecia quando você estava sendo formada no ventre da sua mãe. Ele não a fez de qualquer jeito. Não foi por acaso. Seus cabelos, seus olhos,
sua boca, voz, temperamento, um modo de olhar. Cada detalhe foi criado de forma intencional, porque o Criador a ama desde antes de você existir. Acredite na verdade. Meu desejo é que você se sinta amado pelo Criador. Quando eu consigo me sentir, permita que Ele ressignifique os acontecimentos negativos que marcam sua vida. Pois, antes de querer ser uma mulher forte, uma esposa virtuosa, você precisa ser curada de todas as feridas. E só o Senhor pode fazer isso. Deus é o Senhor que cura, e eu acredito que Ele seja um médico do corpo e de alma, que te chama pelo nome e está de braços abertos para curar de toda dor e tristeza, todas as marcas dolorosas que existem em seu íntimo. Por isso, sugiro que você entre no seu quarto, tire todas as máscaras que pode estar usando até aqui e diga para Deus o quanto você está disposto a deixar reencontrar sua identidade. Minha oração, em nome de Jesus, é para que Ele visite você, cura e transforma em todas as áreas. Que você permita ser conduzida por Ele a partir de agora. Você já é abençoada. Não duvide. Tarefa: primeiro, liste suas maiores dores e aflições. Segundo, o que você considera importante para transformar suas atitudes. Terceiro, avalie a origem dos seus comportamentos desagradáveis e determine deixar o Espírito Santo te ajudar através de um relacionamento com Ele todos os dias. Existe aqui o melhor horário para esse encontro. Enganosa é a graça. Capítulo 4. Atitude que potencializa. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbio 33:30. Do temor ao Senhor procedem todas as fontes de vida e de relevância de uma mulher forte. Mas o que é temer ao Senhor, Carol? Temer a Deus é viver pelos princípios que Ele institui sem jamais negociá-los. É depositar total confiança nele para escrever sua história. Afinal, Ele é o Criador e já tem um plano perfeito e inafalível para cada área da sua vida. Isso não significa ter uma vida sem problema, mas a forma de encará-la será completamente diferente. Você será capaz de resolver qualquer situação. No entanto, há em nós uma dificuldade muito grande de compreender o amor de Deus Pai. Isso porque a tendência natural do ser humano é associar sua vivência com seus relacionamentos durante toda a sua vida. Para explicar melhor, eu trago a experiência de uma linda jovem que se sentia insegura, frágil e incapaz. Ela se sentia desse jeito porque seu pai ficou órfão aos 4 anos de idade e reproduziu a mesma ausência paterna no relacionamento com sua linda filha. Ele sempre dizia à esposa que não sabia ser pai. Por mais que trabalhasse para dar o melhor à família, aquele homem não conseguiu prover o que a garota mais precisava em relação à intimidade entre pai e filha. É conhecimento de todos que a ausência do pai pode gerar muitas dores na sua vida de um filho. Estudo mostra que dentre os principais consequências estão sentimentos de solidão, insegurança, desmerecimento, baixa autoestima, que se inicia na infância e se entende até a idade adulta. Em alguns casos, os danos podem durar por toda a vida. Essa linda jovem encontrou muita dificuldade em seu relacionamento com Deus, pois a imagem que ela tinha em sua mente era de um pai distante. O mesmo acontece com pessoas que teve pai ou mãe rigorosa por acreditar está aplicando correção. Os filhos passam
a ter em seu íntimo uma visão distorcida de caráter de Deus. Essa pessoa pode se tornar um adulto legalista que julga e condena os outros, inclusive pelas suas próprias atitudes. Diante disso, você pode se perguntar como resolver essa questão. Eu afirmo que você deve romper com todo impedimento e buscar conhecer a real natureza de Deus. Só assim descobrirá o Pai amoroso que Ele é e experimentará sentimento legítimo a respeito de você mesmo e viverá sua verdadeira identidade. A partir de um relacionamento com o Senhor, você percebe que temer não significa ter medo de Deus, mas considerar respeitar, completar a inexplicável pessoa do Pai. Então, não será tão difícil cumprir seu papel de filha, esposa, mãe e amiga. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19. O fato em que enxergamos Deus a partir do nosso relacionamento terrenos, sendo que a maneira correta de olhar é justamente contrária. Nós devemos enxergar as pessoas através da visão de Deus, um Pai que ama a ponto de se entregar através do seu Filho Jesus, porque nós pudéssemos estar próximo dele. Nosso distanciamento fere o coração do Pai. O desejo ardente de Deus sempre foi suprir a nossa necessidade em todas as áreas e manter um relacionamento perfeito em amor. O Senhor não nos obriga a ter um relacionamento com Ele, pois tem um profundo respeito por nós. Para andarmos com Jesus e desfrutarmos do seu amor, precisamos investir tempo nesse relacionamento e estreitá-lo. Tal como uma amizade que levamos alguns tempo para construir e solidificar. Não é apenas investimento do tempo dedicado à oração e à leitura do seu manual de vida. A Bíblia Sagrada é também obediência, dedicação sincera em aplicar o coração nas coisas nele. À medida que você conhece o seu Criador e investe nesse relacionamento, o temor dele é acrescentado ao seu coração. Ele vem à medida de que você foca e não permite a distração, te afastam, pois elas são enfraquecedoras da fé. São exemplos de distrações. Dá atenção à futilidade, ter atitudes egoístas, falar mal das pessoas, passar tempo com amizade que não acrescenta nada de bom, praticar injustiça, tratar mal o próximo, poder a respeito das coisas que distraem, pois elas podem te afastar do propósito. Assim como um músculo se atrofia sem exercício, acontece com fé, sem relacionamento contínuo. Estou sempre com o radar ligado, pois às vezes muitas coisas sutis enfraquecem a fé e o relacionamento com Deus. Fazer perguntas sempre funciona para evitar as distrações de vida. O temor do Senhor me leva sempre a questionar: será que Jesus tomaria essa decisão? Ele falaria isso para tal pessoa? Como será que ele trataria determinada questão? Deposite no Senhor toda a confiança e apresenta nele a sua insegurança, seus medos, sua ansiedade e seus fracassos. Ele é o bom Pai, que ama e tem prazer de te ouvir. Quanto mais transparente você for, quanto mais deixar-o preencher sua vida, mais o temor aumentará e o mesmo vai acontecer com suas forças. O relacionamento com o Senhor é como qualquer outro. Você desfruta do que investe. Devemos nos dedicar de forma intencional, pois não faz menor sentido pensar que podemos nos relacionar com pessoas com base apenas naquilo que representamos para o outro. Eu represento a maternidade para os seus filhos.
Mas se não investir tempo, olhar nos olhos, conversar, cuidar com carinho e com amor, não sentirá o vínculo efetivo com ele. E eu tratá-lo com grosseria e falta de atenção, deixarei de colher bons frutos. Estabeleça uma amizade profunda com o Senhor para desfrutar sua doce presença. Nessa relação, o temor do Senhor será desenvolvido e determinará sua força como mulher sábia e virtuosa. Você se lembra quando falei que aprenderíamos juntos durante essa leitura? Isso já está acontecendo aqui. Enquanto escrevo cada capítulo deste livro, desejo que você também esteja recebendo na mesma medida. Mesmo sem saber, você está sendo uma ferramenta poderosa. A responsável de escrever este conteúdo me fez aumentar o tempo de devocional e de investimento com um relacionamento com o Criador. Precisei intensificar minha identidade com Ele para transbordar em sua vida. Então, esteja firme e continue a leitura. Encorajo você a aplicar toda a energia nisso e avançar comigo para o próximo nível. Tarefas. Primeiro, identifique e registre abaixo a distração que te afasta da intimidade com o Senhor. Segundo, você deseja esse relacionamento íntimo? O que você pode fazer para se envolver mais com o Criador? Capítulo 5. A recompensa. Seus filhos levantam e se chamam na bem-aventurada. Também seu marido a louva, dizendo: muitas filhas têm procedido virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbio 31, 28 e 29. A mulher virtuosa é querida e possui adjetivo mais nobre. Conhece o valor da sabedoria e se destaca dentre a maioria. Porém, há mulheres que são gentias e educadas, a sua convivência social, mas com a própria família são grosseiras e impacientes. Ser admirada pelas pessoas que estão fora do convívio diário é fácil, porque eles não conhecem intimamente. Desafiador é ser reconhecida pelo que convive com você todos os dias. Logo, o seu louvor é o que realmente importa. A maior recompensa é o reconhecimento de que a ama, pelo que é e por todo o seu empenho em prol da família. A mulher que é honrada deseja ser ainda melhor para seus filhos e para o marido. Não se contenta com mediocridade, não se compara e não compete com as outras, pois reconhece e valoriza características que o Pai colocou em sua essência. Não tem nada de errado em desejar ser uma mulher melhor. Na verdade, esse deveria ser o anseio do coração de todos, pois nós contentarmos com o que estamos vivendo e com nossas atitudes, nós não sairemos da mediocridade. Andamos à recompensa quando assumimos um padrão comportamental vitimista e sem resultado. Esse tipo de mulher, ao invés de olhar para dentro de si, se desafiar a sair do lugar comum e assumir a responsabilidade pelos seus resultados, busca culpados para justificar seus fracassos. Ela se materializa por não receber o conhecimento que considera merecido. Costuma falar que o marido não valoriza o trabalho, a dedicação dela, reclama da falta de apoio dos pais, desvalorização do chefe e acredita que Deus o esqueceu. E assim passa seus dias sem se vitimizando, causando o outro e murmurando. Reflita. Responsabilizar pessoas pelo que te incomoda tem modificado seus resultados? Posso afirmar que isso só piora as coisas. Caso você tenha se comportado como vítima, quero convidar a reconhecer que você pode negar essas atitudes e entender que seus erros e falhas cooperam para o bem
e crescimento. Não é tempo de reclamar. Encare seus desafios de frente. Deixe a mediocridade e atinge o nível de mulher sábia e virtuosa. A Bíblia possui uma narrativa que gosto muito. É a linda história de Ana. Seu marido, Eucana, tinha 2 esposas, conforme os costumes da época. E todos os anos ele subia com sua família a Siló para adorar e oferecer o sacrifício ao Senhor. Embora Ana fosse a preferida de Eucana, além do preconceito social que sofria por ser estéril, era constante ridicularizada por sua rival, que humilhava sem medida. Gerar filho era o grande valor da mulher na sociedade em que viviam. Sempre que atacada por Penina, Ana se calava, mas sofria em seu interior. Isso acontecia ano após ano. Ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem se alimentar. Então, quando a tristeza atingiu profundamente o seu íntimo, Ana orou ao Senhor e buscou um milagre de forma intensa. Ela vivia um relacionamento de intimidade com o Criador e foi abençoada com uma gravidez quando ofereceu tudo de si para Deus, inclusive aquele filho que seria o fruto do seu milagre. Há um código poderoso nessa passagem bíblica. A entrega total e verdadeira transforma um comportamento difícil e gera mudança. Eu mesmo experimentei tal transformação quando percebi que agia de maneira impaciente com minha família. E o resultado desse comportamento não era nada positivo para o nosso relacionamento. A primeira coisa que fiz foi apresentar o problema diante de Deus, mas a transformação foi acontecendo à medida em que eu me arrependia de exagero e pedia perdão para os filhos e para o Senhor. A impaciência foi desaparecendo, tornei-me uma mãe mais compreensiva e minha casa passou a ser um lugar tranquilo. Nossa tendência enquanto ser humano é produzir as atitudes de nossos pais, avós, sem perceber que, embora eles tenham dado o seu melhor, não pode servir como modelo para guiar nossas decisões. À medida em que assumimos a responsabilidade dessas ações e aprendemos com os erros e acertos, nós deixamos de reproduzir comportamentos tóxicos que prejudicam a nós e aos que estão à nossa volta. Foi curada porque eu não procurei culpados para justificar meu comportamento ruim. Confesso que não aconteceu rapidamente, como mágica, mas precisei começar a investir tempo e dedicação àquela situação. Então saiba, tudo que você planta vai frutificar. Não desista. Por mais difícil que seja o momento, mesmo que não consiga enxergar uma saída, creia que vai valer a pena. Sua dedicação, seus esforços não serão em vão. Portanto, não exija louvor do seu marido, nem reconhecimento dos seus filhos, porque isso vai acontecer naturalmente. À medida que eles perceberem sua transformação e você transformar o amor de suas e você transbordar amor em suas vidas. Em Provérbios 18:12, lemos: diante de honra vai a humildade. Então não exija a honra, apenas exerça a humildade necessária de aprendiz. Errar é natural para quem aprende, pois cresce como mulher, mãe, esposa, filho, tanto outros papéis que desempenha. Foque no processo. Encontrar culpado ou apontar o dedo para outra pessoa não acusará transformação em sua vida. A superação gera mudança. Não transfira seus desafios, eles são unicamente seus. Sugiro que você faça as tarefas. E caso não tenha feito nos capítulos anteriores, dedique-se a isso. Tarefa. Primeiro, quais são os comportamentos que hoje te impedem de ser reconhecida por sua família? Segundo, relacione 3 novas práticas para o conhecimento das pessoas por você, seja natural ou espontânea.
Capítulo 6. DNA humano vezes DNA celestial. É impressionante como as mulheres frequentemente se desvalorizam. Muitos acreditam em ser fracasso. E há dias em que está tudo bem e outros em que tudo parece muito difícil. Acontece com você? Quem nunca viveu essa gangorra emocional que atira a primeira pedra? Eu também passo por isso. É fruto do coração e do DNA natural da mulher. Sua parte humana. Muitas vezes você se sente mal, triste e nem mesmo sabe o porquê. E é sobre esta instabilidade que eu quero conversar com você neste capítulo. A melhor forma para lidar com a fragilidade emocional é reafirmar a si mesmo. Diariamente dizer verdade a seu respeito. É necessário conversar no seu coração sobre quem de fato você é. Até quando você vai continuar acreditando nas mentiras que ouve em sua mente sobre si mesma? Escolha seus pensamentos, rejeite essas mentiras e concorde com o que Deus diz sobre você. Por mais que em seu estado atual esteja difícil, sem sentido, não confie nas emoções momentâneas. Quero te ensinar a usar uma ferramenta poderosa, a confissão da palavra. Declare-a na primeira pessoa, trazendo a verdade que você lê para a sua vida. Por exemplo, observe o que a palavra de Deus diz em relação à mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede aos divinas joias. Provérbios 31:10. Declare: eu, seu nome, mulher virtuosa, fui encontrada, e o meu valor excede o de finíssimas joias. Faça isso quantas vezes for necessária, até que seu coração esteja certo de que você é essa mulher. E assim viverá o seu DNA celestial. Por mais que você não enxergue o horizonte, acredite que você é filha amada do Pai. Declare sobre si mesmo tudo em seu coração, tudo que seu coração deseja. De preferência, em frente ao espelho, olhando nos seus olhos, em voz alta, e mentalize você vivendo essa verdade. Nos primeiros dias pode parecer estranho, mas você verá, com o passar do tempo, que não fará mais sentido passar diferente, pois esta é sua identidade. Acredite que você recebeu o DNA celestial e não dê ouvido para as mentiras lançadas em sua mente todos os dias, dizendo que você não consegue, que é uma fracassada ou uma derrotada. Cria na mulher admirável que você nasceu para ser. Guarde os seus lábios. É importante cuidar das palavras que saem da sua boca. Não fale que é ansiosa, nervosa ou indecisa. Não fique preferindo características negativas a seu respeito. Seja prudente para preferir palavras de vida sobre si mesmo. Tenha o mesmo cuidado para não lançar palavras de derrota na vida das pessoas ao seu redor. Posicione-se de forma correta e você verá que seu coração será convencido de verdade. Eu já fui uma pessoa indecisa, mas desde que eu fiz o método IP, treinamento do meu marido como aluna da primeira turma, decidi não preferir palavras limitantes. Comecei pela mentira de que eu era uma pessoa indecisa. A partir daquele momento, passei a declarar que eu era uma mulher decidida. De repente, em um dia de compra, eu percebi que minha realidade havia mudado, pois bastou olhar uma vez e eu já soube exatamente o que eu queria. Pode até parecer uma pequena mudança, mas só quem vive a situação sobre a aflição que gera. Você pensa essa mudança aconteceu de um dia para o outro? Não. Até hoje vem a dúvida em determinadas situações. Mas o que antes eu demorava meia hora para decidir e não conseguia, hoje não levo mais que alguns segundos. Então, determine que você tenha paz, que excede todo entendimento, e declare que tem a mente de Cristo, porque pertence a Ele. Porque que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la.
mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Lembre-se de que você tem um DNA celestial e que é determinado o que faz, não o contrário. Acredite que o amor de Jesus transforma a vida, não por força, nem por merecimento, mas pela bondade dele. Mesmo errando e falhando, você é amada e o Senhor te conhece. Deus te ama através de Jesus, então sinta-se bem consigo mesmo. Toda vez que você errar, traga consciência de um novo comportamento para praticar imediatamente. Dessa forma, você não viverá mais pelo seu DNA terreno, nem sequer pelas outras coisas que seus olhos naturais podem ver, mas pela apropriação da nova natureza que há em você, através da fé em Jesus. Tarefa. Primeiro, escreva o texto de Provérbios 31:10, 31, na primeira pessoa e leia em voz alta. Segundo, faça uma lista de 10 adjetivos que deseja ver em você. Declare cada um deles diariamente. Capítulo 7. Resgatando sua feminilidade. Tive o privilégio de conviver com as minhas avós e também com uma bisavó. Enquanto escrevo este livro, ainda passo a desfrutar da companhia de uma delas. Quando penso, me impressiono com o quanto ela era diferente das mulheres da minha geração. Minha bisavó, por exemplo, teve um casamento arranjado, sendo obrigada pela cultura da época, e se casar com uma pessoa que ela não conheceu. Mas eu não falo do direito da mulher em seu contexto histórico, e sim da sua essência. Olhar para minhas avós me faz lembrar que até a forma como caminhamos era diferente. Nunca as vi elevando o tom de voz. Elas eram femininas, delicadas e comportavam de forma elegante. Talvez vocês tenham perdido muitas dessas características positivas, embora vivam o avanço de conquista que elas sequer sonhavam viver. A preocupação com a opinião dos outros influencia a sua essência feminina. Submetemos nossa identidade aos padrões ditados por mídia e pela moda, que traçam intencionalmente um estereótipo de mulher revolucionária. Hoje, muitas mulheres acreditam que a vida perfeita e comportamento ideal é o que mostram nas redes sociais. Quanto essa atitude interfere em seus valores pessoais? É para isso que chamo sua atenção. Na busca para ser aceita e relevante ou até mesmo atraente, muitas mulheres se submetem a uma moda em que as nem lhe cai tão bem. Elas estudam o modo de falar e o comportamento, estragando o governo de suas vidas e outras pessoas, sem saber dar conta disso. Torna-se escrava de uma ditadura da perfeição. A vaidade em excesso prejudica qualquer pessoa, principalmente nós mulheres. Mas assim como o exagero é mau, não ter cuidado algum consigo também é ruim. Você precisa enxergar aquilo que há de melhor em si mesmo, acolhendo roupa que valoriza, que mostra sua personalidade com elegância. Já notou a diferença que faz quando você cuida das suas unhas? Você costuma cuidar da sua pele, do seu corpo, através da alimentação saudável? Quando foi a última vez que você fez uma hidratação e um corte de cabelo? A mudança interior precisa ser externada, e isso demanda cuidado de forma integral. A mulher que conhece o seu valor é atenta ao seu corpo, à sua saúde e detalhes tão simples e importantes como maquiagem, que realça sua beleza natural. Ela trata com zelo tudo o que lhe foi dado por Deus. Essa mulher se cuida não para os outros, mas para si mesma e para o que ela mais ama. Ninguém valoriza uma mulher quando ela mesma não se dá o devido valor. Você precisa
resgatar a delicadeza da essência feminina, pois ninguém poderá fazer isso no seu lugar. Ela acontece de dentro para fora e começa através da consciência. Seja uma mulher de princípio e não de obra, e não abra mão ou negocia isso por nada, nem por ninguém. No próximos capítulos, abordei sobre como é possível a mulher se sentir mais valorizada. Vamos juntas? Tarefas. Primeiro, identifique comportamento positivo que você pode modelar nas mulheres com seu convívio. Segundo, cria 3 ações para desenvolver ou potencializar sua feminilidade. Capítulo 8. Uma mulher valiosa e rara. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede ao de Rubins. Provérbios 31:10. Quem é esta mulher? O que de fato a torna virtuosa? O rubim é uma pedra preciosa, extremamente cara e bonita. Sabemos que quanto mais rara é uma pedra, mais valiosa e exclusiva ela é. Do mesmo modo, é uma mulher virtuosa, sua raridade não é visível, assim como os rubins, quando ainda não foram lapidados. O seu valor, mulher, não está em dinheiro, em ser bem-sucedida ou em uma bela família. Você já sabe que a vida real é muito diferente e que nem sempre as pessoas são felizes como aparentam? Então, os mais raros hoje em dia é a mulher que é feliz em todas as esferas da vida e valoriza e nem negocia os princípios para ser aceita pelas pessoas. A mulher de provérbio é rara porque ela dá ouvido à sabedoria. E só seremos mulheres raras, incomparável quando fizemos o mesmo. A sabedoria clama de lá fora. Pelas ruas levanta sua voz. Provérbio 1:20. Isso significa que a sabedoria está disponível para todos. Está nos lugares mais comuns. Porém, pouca a deseja. Não se enchem de melhor e mais poderosa ferramenta para a vida. Por esse motivo, apenas aquelas que adquirem tornam-se mulheres raras. Você pode pensar, quem não gostaria de ser sábia? As preguiçosas, complacentes e tolas. Para esse tipo de mulher, desejo que não seja o seu caso. É mais fácil reclamar do que iniciar algo que possa contribuir ou transformar a própria vida. E quem sabe, a vida de outras pessoas. Seria genial, mas a sair da zona de conforto e modificar aquilo que tanto incomoda é pesado demais. A mulher tola vê o que outras pessoas passaram, mas não tira lição para a sua vida. Quer viver a própria história e quebrar a cara sozinha. Você conhece alguém assim? Aquele tipo clássico da filha que não quer ouvir a opinião dos seus pais, ou da mulher que sabe que um homem é do tipo mulherengo, mas ignora todos os sinais e conselhos, acreditando que ela será diferente? Saberia que aprender com as experiências dos outros, sem precisar passar pelas mesmas coisas, é andar com pessoas maduras, que têm sempre um conselho sensato? Enxergar as motivações e fazer uma viagem para o futuro calculando o impacto de suas decisões. A mulher sem sabedoria é preguiçosa. Evita estudar, procrastina seus projetos, não separa um tempo de oração diária, nem consulta o manual de vida, a Bíblia. Busca apenas passar o tempo em rede social, maratonar séries de televisão, sempre perdendo tempo, preocupada e falando da vida dos outros. Geralmente essas mulheres não gostam de ser advertidas, nem admitem que estão erradas. Desvalorizam os conselhos que estão sempre em busca de culpado, entre aspas. O segredo da mulher virtuosa de provérbio é temer o Senhor. Falamos sobre isso no 4º capítulo deste livro. Quando você teme o Senhor, busca e dá ouvido à sabedoria, pois anseia em se tornar uma mulher rara e de muito valor. Lembre-se, tudo o que deseja
nos será acrescentado a partir do temor a Deus, que é o seu princípio da sabedoria. Tarefa. Primeiro, como você se vê? Que atitude você pode praticar para demonstrar o seu valor? Segundo, anote abaixo 3 comportamentos de mulheres sábias. Capítulo 9. Digna de confiança. Neste capítulo, você aprenderá como ser uma mulher confiável. O seu coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Provérbio 31, 11. Homens responsáveis ficam desnorteados quando tem problema na área financeira e não consegue trazer privações para a família, porém, quando confia em sua esposa estar ao seu lado, eles conseguem superar os momentos de instabilidade com segurança. Uma mulher confiável é madura e prudente, não apenas com recursos financeiros da sua família. Suas ações também trazem ganhos em todas as áreas, inclusive emocional e espiritual. Ela consegue tomar decisões sábias, sem colocar em risco a segurança de todos. Há muitas mulheres que atribuem o fracasso financeiro aos seus maridos, isentando-se de qualquer responsabilidade. Infelizmente, existem homens e mulheres precipitadas que tomam decisões por conta própria e gastam os recursos da família de qualquer forma. A falta de gestão financeira produz um desgaste muito grande nos casamentos. Entretanto, a mulher madura consegue ver, ouvir, presenciar situações e avaliar bem cada uma delas. É o mesmo quando o marido negligencia a sua responsabilidade. Ela se comporta de forma cautelosa em sua falta e nas atitudes, porque sabe de onde vem a sua provisão. A idade não determina a maturidade. A mulher sábia não se preocupa com o avanço de idade, aproveita cada fase. Sabe que se viver com sabedoria, à medida que o tempo passa, fica ainda mais forte. Na Bíblia não se fala muito sobre meninas, mas de mulheres. Sendo assim, não tente permanecer à imaturidade, pois isso não lhe manterá jovem. Você se lembra da história da Maria, a mãe de Jesus? Ela foi uma mulher digna de confiança, recebeu o maior presente de Deus, o maior presente que Deus poderia dar. Carregou Jesus no seu ventre, deu colo e educou com princípio. O Senhor encontrou nela maturidade e confiança. Tudo poderia ter dado errado pela situação em que a Maria se encontrava. Ainda assim, ela viveu todos os seus riscos, graças à fé em Deus. Talvez fosse apredejada ou simplesmente abandonada, porém não teve dúvida do que poderia realizar em sua missão. Essa mulher sábia corresponde o que o Senhor lhe entregou. O motivo de grande reflexão nessa história é que a Bíblia não relata a beleza, título, bens materiais ou influência de família de Maria, mas seu caráter e comportamento digno de confiança, ainda hoje. Deus está à procura de mulheres dispostas para, através dela, transformar gerações e começar por suas casas. Minha amada, guarde uma coisa em seu coração. Você é substituível em sua habilidade técnica ou profissional, seja ela qual for. Porém, existe algo que só você pode fazer. Cuidar do seu lar, do seu marido e dos filhos. Somente você é digna desta confiança. Tarefa. Você se vê como uma mulher digna de confiança? Se não, o que fará para mudar essa condição? Cite 5 atitudes que tomará para ser uma boa auxiliadora e administrar o seu lar com sabedoria. Capítulo 10. Detox emocional. Neste capítulo, listo de forma breve e adjetiva 21 toxinas em que nos faz perder a força e o foco. Proponho que você reconheça as que costuma praticar e faça um detox para eliminar esse comportamento prejudicial. Limpe sua mente e seu coração de tudo que é nocivo. Isso vai te ajudar a equilibrar suas emoções e ter uma vida mais leve e saudável.
Primeiro, amargura. É um sentimento causado pela falta de perdão. Se você não libera, passa a ter um coração ressentido. Como diz o meu esposo, amargura é você tomar veneno querendo que outra pessoa morra. Segundo, fofoca. Especulação sobre a vida alheia. Afasta os bons amigos, gera desentendimento, polui o ambiente e desmotiva as pessoas. É destrutivo. Terceiro, preguiça. Falta de ânimo para fazer o que é preciso. É dela que vem a procrastinação, falta de produtividade, omissão e pobreza. Quarto, inércia. Ocorre quando há resistência ao realizar algo para gerar mudança. Está ligada à estagnação. Uma mulher inerte deixa de cumprir seu propósito de vida. 5. Falar demais. Esse hábito demonstra carência, ansiedade e até falta de educação. A mulher que fala demais perde a oportunidade de aprender. Além disso, pode se colocar em situação que poderia ser evitada, gerando constrangimentos. Sábia é aquela que ouve e aprende. 6. Preocupação. Falta de confiança nas promessas do Senhor. Ela perturba o espírito, gera confusão e não permite viver o real descanso de Jesus. 7. Justiça própria. É uma justiça imperfeita, onde uma situação é colocada na balança e pesa-se apenas para um dos lados. Isso remete à vingança, que vai contra o ensinamento de Jesus. 8. Pensamento negativo. Você não pode controlar ou evitar pensamentos ruins. Venham em sua mente, porém é possível decidir se vai deixá-lo contaminando seu coração. 9. Mentira. Muitas pessoas mentem com a intenção de se sentir aceitas. Falar coisas que não são verdade, acreditar no que outras pessoas falam sobre você. É dar crédito ao inimigo. Ele é o caminho do pai da mentira. 10. Exagero. O vício de aumentar o que aconteceu ou o que é fato é também uma forma de mentira, muitas vezes utilizado para comover outras pessoas, porém causa desequilíbrio em sua vida. Exemplo: estou morrendo de dor de cabeça. 11. Digmatismo. Viver por regras, padrões humanos e não por princípio. Quem vive dessa maneira não experimenta a abundância de Deus planejado para a sua vida. 12. Opinião. Ocorre em duas situações. A primeira é quando se depende da opinião do outro para tudo, sem confiar em si mesmo. A segunda é quando se é irredutível em seus pensamentos, sem levar em consideração a opinião dos outros, sentindo-se dona da razão. Além disso, que possui tal característica conforme falar de fora da hora. Isso afasta as pessoas. 13. Controle. É uma necessidade humana, porém é prejudicial quando gera atitudes invasivas, como o anseio de dominar tudo e a todos. Um bom exemplo é a pessoa que se descontrola por não conseguir impor seu desejo a alguém. 14. Vícios. Geralmente são enfermidade causada por dependência física ou psicológicas. Aprisiona a mente e a alma. Costuma acontecer como fuga de situações complexas. Elas anestesiam e tiram a pessoa da sua realidade. 15. Omissão. É desprezar o cumprimento de uma ação necessária por medo ou por se beneficiar em uma situação. 16. Tolice. Atitude e comportamento infantil insensato, contrário à sabedoria. 17. Prolixidade. Característica de quem não consegue expor a ideia e apresentá-lo de maneira coerente e compreensível. O discurso do prolixo é extenso e exaustivo, pois contém ideias mal elaboradas. 8. Ambição. É um sentimento destrutivo, visto que se opõe gratidão, impedindo-se de se manifestar no coração. Pessoa ambiciosa mantém o foco em coisas materiais e são egoístas. 19. Justificativa. Indisposição para reconhecer seus erros. Dessa forma, se isenta de culpa e não evolui, pois não se permite ser tratada em suas falhas. 20. Vitimismo e
com comiseração. É tipo de quem terceiriza a culpa. Geralmente o vitimismo se diminui, busca compaixão e pessoas que tomam atitudes em seu lugar, justificam o fracasso e não assumem a responsabilidade. 21. Desculpa. Foco no problema e não na solução. Não quer sair da zona de conforto e por isso não toma decisões. Meu esposo diz a seguinte frase: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você possui algum desses hábitos, esteja certa de que precisa retirá-lo da sua vida. Nesse caso, necessita de um tratamento de choque para se livrar de tais influências. Para chegar a algum lugar, é preciso saber onde estão, identificar as toxinas e fazer o detox emocional, ou seja, se livrar da atitude e pensamento negativo. Por mais que esteja causadas ou desanimada com a situação que está vivendo, não desista. É normal sentir cansaço, querer desistir até tropeçar durante o trajeto, mas permaneça firme. No final você perceberá que todo o seu esforço e dedicação valeram a pena. Nosso Deus sempre faz tudo novo. Precisamos ainda estudar, incluir bons hábitos, buscar sabedoria na palavra e desfrutar deste alimento que traz cura, restauração e renovo. Tarefa: pontue de 0 a 10, de acordo com a realidade, cada um dos itens abaixo. Em seguida, some tudo e divide por 21. Pronto. A média final mostra como as toxinas estão interferindo em seus resultados. Primeiro, amargura, rancor. Segundo, fofoca. Terceiro, preguiça. Quarto, inércia. Quinto, falar demais. Sexto, preocupação. 7, justiça própria. 8, pensamento negativo. 9, mentira. 10, exagero. 11, digmatismo. 12, opinião. 13, controle. 14, vício. 15, omissão. 16, tolice. 17, prolixidade. 18, ambição. 19, justificativa. 20, vitimismo e autoconsideração. E 21, desculpa. Resultado, divide por 21, dá igual 4 de sintomas: alta performance, média, baixa performance, cadáver ambulante. 2 é alta performance. 2 vezes 4 é igual a média. 5 ao 7, baixa performance. 7 dá igual cadáver ambulante. Escolha 3 toxinas com maior nota e estude sobre elas. Produza uma tarefa assertiva para vencê-la a respeito por 7 dias. Terceiro, dedique-se a ler um livro ou estudar o que está postergando. Escreva uma meta a ser atingida até o final do ano e comprometa-se com ela. Capítulo 11. A mulher que faz o bem. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Provérbio 31:12. A mulher que faz o bem monitora constantemente os seus pensamentos e guarda seu coração, impedindo que sentimentos desagradáveis prejudiquem outras pessoas a si mesma. Se o problema estiver estabelecido a seu marido por algo que tenha aborrecido, controle sua reação e o impacto da resposta na mesma medida. Pense na qualidade dele e declare suas virtudes. Entendo que não é fácil ter uma atitude benigna diante de um momento de raiva, mas a resposta branda acalma o furor. Por mais que seu olhar esteja voltado à situação negativa, substitui o pensamento imediatamente. Considere que todos pecamos e fomos destruídos da glória de Deus. Mas pela sua maravilhosa graça fomos perdoados. Essa mesma graça está disponível para você. Falar positivamente sobre o seu cônjuge, falar familiares, parentes e amigos também é comportamento de mulher que faz o bem. É maravilhoso ter um relacionamento com convicção de que seu cônjuge não fala mal de você. Isso traz confiança e protege o relacionamento do casal, como se o outro fosse um guardião da sua vida. Não fale da sua intimidade para qualquer pessoa,
Compartilhe apenas com aqueles que sejam de fato interessados em seu crescimento e não vão expor sua vida. Saiba com quem você pode contar e aponte sobre pela proteção da sua família. Muitas mulheres falam mal do marido sem perceber os prejuízos que isso causa. O que acontece é que no calor das emoções, sentimentos como raiva, angústia, decepção, a mulher tem uma forte tendência de desabafar com alguém, mas ignora o fato de que através das palavras ela tem poder de construir ou destruir a imagem do marido diante das pessoas e principalmente dos filhos. Por favor, tome cuidado com o que você expõe para seus filhos ou na presença deles. Uma mulher que faz bem, investe na vida do marido. Recebe muita mensagem de mulheres perguntando como investir na vida do cônjuge. Isso não é tão difícil quanto parece. Você já percebe que algumas das mulheres mais criticam do que elogiam? Então, comece incentivando a fazer atividade que seja importante para ele. Elogiando diariamente, ajudando a conquistar o que sonha adquirir ou queira muito fazer. Se expressa através de palavras de afirmação. Isso será como estímulo e ele deseja ser melhor sempre. Palavra de afirmação faz parte das 5 linguagens de amor. Ao acordar pela manhã, decida fazer coisas pelo seu cônjuge, como, por exemplo, preparar o café da manhã com amor e carinho. É um investimento que você faz ao seu relacionamento. A mulher que representa dependência emocional do marido recorre a ele a cada aflição. Porém, para ser plena, oriento que busque primeiro o Espírito Santo. Ele deve ser o seu melhor amigo, pois é o consolador e te ajudará ao teu comportamento adequado. Nos primeiros capítulos, falamos que a figura da mulher é como o Espírito Santo. Ouça a orientação dele como seu mestre. Assim, seu marido encontrará em você uma auxiliadora, não alguém que só lhe traz preocupação. Seu cônjuge deve ter liberdade e confiança para abrir o coração e dizer coisas que ele não tem coragem de dizer a mais ninguém. Ele precisa encontrar doçura e confiança na esposa. Seja consoladora para seu marido. Profetizo que você é uma mulher sábia e virtuosa, que faz apenas o bem para o seu marido. Importante registrar, a mulher que faz o bem não pensa apenas em sua família. Sua bondade alcança todos os que estão em sua volta, pois ele é generoso, sensível, empático, uma boa filha, uma amiga de confiança, uma mãe amável, além de ser um profissional competente que valoriza e respeita as pessoas. Tarefa: descubra qual a linguagem do amor do seu esposo. Promova uma ocasião especial com seu esposo. Pode ser um jantar, passeio ou piquenique. Escolha 3 palavras de afirmação que você deseja e fala para ele. Permita que a restauração flua através de você. Observe 3 comportamentos que você precisa mudar para ser uma mulher que faz o bem a todos. Coloque em prática uma ação positiva para cada comportamento. Capítulo 12. Vida real. Nem sempre conseguimos muito tempo no começo do dia para ler, meditar a palavra e orar. Lembro de um dia bastante cansativo que tive muita obrigação. Em um determinado horário, eu comecei a me sentir esgotada e sem conseguir mais sair do lugar. Ao final do dia, enquanto eu tomava banho, parei para pensar e decidi agradecer a Deus por tudo que eu estava vivendo. Isso porque o nosso tempo com Deus não acontece somente dentro do quarto, no silêncio que uma mãe raramente tem. Nós podemos e devemos meditar na palavra e orar enquanto fazemos nossas vidas diárias. Esta rotina louca, entre aspas, em que vivemos, não nos impede de conversar com o Espírito Santo. Embora aquela que tem sido um dia difícil e cansativo, no momento em que parei para observar e vi a ação de Deus em minha vida, em cada detalhe eu percebi que Ele estava comigo. Mesmo em meio à minha correria, Ele falou comigo e tivemos ali o nosso momento. Se você estiver
passando por dias em que não consegue priorizar o seu devocional com Deus, saiba que Ele renova as nossas forças, pois conhece a alimentação que temos. Não busque perfeições, simplesmente faça tudo que o coração voltado para o Senhor e converse o tempo todo com Ele sobre coisas simples no seu dia a dia. Quando fazemos isso, somos surpreendidos. Em um determinado momento, enquanto eu estava tirando o lixo, o Senhor falou com a sutileza e docilidade. Nós só precisamos ter ouvido sensível para ouvir a sua voz e aprender com Ele. Sabemos que existem dias difíceis e mais corrido, mas o momento de gratidão é muito importante. Esteja sensível à sua voz do Espírito Santo, que é doce e quer te ensinar, te instruir e te envolver, mesmo em meio a tantos enfazeres. Não acostume ou se conforme com a correria. Priorize seu relacionamento com Deus, Criador. Isso será refrigério para a sua alma. Pode acreditar. Tarefa. Liste abaixo 3 situações em que sentiu a presença do Espírito Santo. Segundo, planeje-se para ter seu tempo com Deus. Capítulo 13. Assustada ou descansada? Marcos 4, 35 ao 39 relata a ocasião em que Jesus acalmou uma tempestade. A história começa quando ele, já tarde, diz a seus discípulos: passamos para outra margem. Após todos entrarem no barco, Jesus foi para a popa e dormiu. No percurso, levantou-se uma grande temporal e as ondas eram lançadas contra o barco, que se enchia de água. Os discípulos ficaram desesperados diante da possibilidade de um naufrágio, ou até mesmo da morte. Enquanto isso, em meio àquela caos, Jesus continuava dormindo, até que os discípulos o acordavam e perguntaram se ele não preocupava com a tempestade. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento ficou calmo e a tempestade cessou. Então ele perguntou aos discípulos: por que está tão temeroso? Como não temos fé? Eu aprendo muito com essa passagem, quero dividir esta aprendizagem com você. A primeira coisa que me chama a atenção é a frase de Jesus no início. Ele não faz uma pergunta, apenas disse que passaram para o outro lado. É uma frase imperativa. Ele simplesmente deu uma direção, entrou no barco com seus discípulos e ponto final. Isso me traz a certeza de que quando Jesus diz algo e dá uma direção, é preciso estar confiante de que aconteça ou o que acontecer. Ele estará com você, ainda que seja uma grande tempestade. Muitas vezes você ouve pessoas ou instruções da palavra de Deus e no momento que as escuta, seu coração enche de alegria. Porém, durante o percurso você se distrai, olha a tempestade e se esquece que ele ainda está no seu barco. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, que já havia feito tantos milagres, afirmou que passaria por outro lado, isso já era uma garantia de que alcançaria a outra margem. Aqueles homens permitiram que as condições abalassem o seu emocional. Mas quando Jesus faz uma promessa, dá uma direção, é inegociável, é irrevogável. É preciso crer. Não foque no que vê, mas nas palavras ditas de Jesus. E ponto final. Isto é andar por fé, pela própria capacidade ou circunstância. Olhe para a margem do outro lado, pois é nela que deve estar o seu foco durante a travessia. Não é sobre o tempo, forma ou obstáculo no meio do trajeto. O que realmente importa é chegar a focar em quem faz a promessa e crer que Ele está com você no barco. Imagine você e eu nessa situação. Ficaríamos apavorados. Mas Jesus tinha tanta convicção de que chegaria ao outro lado que simplesmente descansou, mesmo durante a tempestade. Este é mais um aprendizado
que tiro para a minha vida. Eu preciso descansar e você também precisa. Quantas vezes você já se viu desamparado? Perdeu o sono, até a saúde em meio à tempestade. Isso já aconteceu porque você dá espaço. Preocupação, porém, o descanso de Jesus no barco é compreendido quando se tem confiança de que nele cumpre o que diz. Existe descanso maior para o corpo e para a mente do que dormir? O sono restaura o ânimo para resolver as demandas do dia. Às vezes, 15 minutos de sono após o almoço é suficiente para dar continuidade à atividade. A atitude de Jesus é um ensinamento para nós. Neste caso, o sono, o descanso, representa o crescimento espiritual. Enquanto dormimos, nossa mente e nas células são renovadas. Nas crianças, por exemplo, o hormônio do crescimento é liberado enquanto dorme. Você tem conseguido dormir em meio à tempestade? Ou tem passado noites em claro tentando vigiar e controlar a situação que nunca estiver sob o seu controle? Quando se tem uma noite mal dormida, o dia começa em meio ao cansaço. É difícil raciocinar, a irritação é fatal. Afirmo a você que as promessas do Senhor são reais. Ele não volta atrás. Jesus é fiel, bondoso e justo. Cumpra cada uma das promessas feitas em nossas vidas. Acredite nisso. Quero te convidar a refletir. Você tem olho para o percurso? Você tem olhado para o percurso e andado temerosa? Você tem desenvolvido a sua fé? Saiba que o Senhor que opera, não você. Ele restaura a sua fé e mantém intactas as suas promessas. Por isso, não se desespere, não perca seu sono por coisa alguma. Encha seu coração de alegria e tenha certeza de que cada uma dessas promessas são reais no mundo espiritual. Se seu comportamento é negociável para o Senhor, acreditar só depende de você. Tarefa. Primeiro, liste 3 coisas que você pode fazer para fortalecer sua confiança no Senhor. Segundo, você conseguiu descansar durante alguma situação desesperadora? Liste 2 aprendizados adquiridos neste capítulo e te levarão a descansar a partir de agora. Capítulo 14. Trabalhadora, multitarefa ou procrastinadora. A mulher virtuosa desempenha seu papel de forma tão eximia e com muita alegria. No capítulo 13 de Provérbios 31, lemos: busca lã e linho de um bom grado, trabalha com as mãos. Como assim? Como assim essa mulher trabalha de bom grado com as suas mãos? Pois é meditando nessa palavra que encontrei 2 motivos que justificam o fato da mulher virtuosa trabalhar com alegria. Em primeiro lugar, ela é trabalhadora. Essa é uma característica que devemos buscar sempre. Mas com ela, realize tanta tarefa e ainda com alegria? Simples. Essa mulher vive com alegria. Tudo o que ela começa termina, pois é ágil, eficiente, eficaz e estabelece tempo para as coisas acontecerem. Existe sensação melhor do que terminar o que se propõe a fazer? Nos sentimos recompensados e realizados por isso, não é mesmo? Ficamos tão empolgados que o resultado dos nossos esforços que queremos fazer mais e passamos a ser colusionados de problemas. Esta é uma característica que é muito importante para uma mulher virtuosa. Ela não é da parte dos problemas, é da parte da solução, em qualquer lugar. A mulher de provérbio entende que não é pelas pessoas, ou por uma chefia, pelos pais ou família, nem por ela mesma, o que faz para o Senhor. Porque ela reconhece em tudo em sua volta. É ferramenta de Deus para forjar nela o caráter perfeito e agradável. Uau, isso é maravilhoso, é uma motivação genuína. Essa mulher trabalhadora realiza tudo aquilo que se propõe a fazer, com alegria no coração. Ela sabe degalar tarefa e outras pessoas para não se sobrecarregar. Já a mulher multitarefa quer fazer tudo ao mesmo tempo, abraça o mundo e quase sempre não finaliza o que começa. Ela é ansiosa, está sempre agitada com
uma metralhadora que tem um potencial gigante, mas quando está desgovernada, atira para todos os lados sem atingir o alvo. Ela não consegue desfrutar o momento de prazeres com Deus e com famílias e amigos. Existe também a mulher procrastinadora. Vários motivos podem levá-la a esse tipo de comportamento, como a preguiça e prazer imediato, o medo de falhar, a baixa autoestima, a ansiedade e a falta de foco. Ela sabe o que precisa ser feito, mas sempre deixa para depois. Mesmo assim, não consegue descansar e desfrutar dos resultados, pois sempre está com a sensação de não ter feito o que deveria. Em qual delas você se vê? A mulher trabalhadora, a multitarefa ou a procrastinadora? Eu sei exatamente onde eu estou e para onde vou, mas o que fazer para mudar de uma categoria para outra? Tenho algumas dicas para você. A primeira é: não fique até tarde na cama. Você já viu quão diferente o dia em que você acorda cedo? Parece que tem 2 dias em comum, sem contar a quantidade de coisas que você consegue resolver. Segunda dica: seja organizada. Tenha rotina, mantenha a ordem em sua casa, seus armários, suas agendas. A vida segue um curso. Por exemplo, o sistema digestório. Tudo se inicia quando o alimento encontra na boca. Então, os demais órgãos que compõem o sistema trabalham em sequência hormônica, para que seu corpo absorva os nutrientes necessários. Porém, se por algum motivo o estômago rejeita o alimento, a situação atrapalha o curso perfeito da digestão e gera uma enfermidade ou um desconforto no seu corpo. Você compreende? Assim é a nossa vida. Devemos ser organizados para funcionarmos em perfeita harmonia. Estabeleça sua rotina e acorde cedo, particularmente. Acho ideal estabelecer o dia anterior o que vou realizar no dia seguinte. A dica é escolher poucas tarefas. Não há necessidade de fazer uma lista gigantesca. Seja claro e objetivo ao definir sua rotina. Logo você perceberá que dá conta de fazer. Isso vai te proporcionar uma sensação de recompensa muito grande. Então, cada dia ficará mais prazeroso realizar tarefas e resolver problemas. A mulher que você deve modelar é trabalhadora, organizada, ágil e disposta. Determina tudo o que começa, pois sabe cuidar da sua família e de si mesma. É preciso também aprender a cuidar do corpo, da mente e do espírito. Portanto, alimenta-se de forma saudável, faça exercício, durma bem e assim seu corpo desempenha a função adequadamente, sem que você fique cansada e chegue ao extremo em situação de estresse. Seja uma mulher trabalhadora e virtuosa. Faça tudo com alegria, gratidão no coração. Tarefa. Primeiro, estabeleça uma rotina para você, sua casa e sua família. Segundo, faça todos os dias um planejamento do dia seguinte, antes de dormir. Acorde cedo. Terceiro, acorde cedo e escute seu planejamento. Execute seu planejamento. Quarto, afaste-se de tudo que tira de você do foco. Celular, televisão, pessoas que podem atrapalhar seu desempenho. Quinto, cuide de você, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você é seu maior recurso, então não abre mão. Capítulo 15. Não combina mais com você. Existem coisas que não combinam com você e precisam ser deixadas para trás. Você sabia? Por isso, quero te ajudar a despertar essa verdade. Deus fala conosco nos detalhes do dia a dia. Tempo atrás, quando a equipe de Organizer estava em minha casa, o Senhor falou comigo sobre esse assunto. Antes de compartilhar com você o direcionamento que recebi do Senhor, quero destacar o valor da organização. Ao longo da vida, acumulamos sem perceber uma quantidade muito grande de bagunça, lixo dentro das nossas casas. E durante a organização, Deus me mostrou que alguns objetos fazem parte da história da família, porém não combina mais com a pessoa em que nos tornamos. Então, foi preciso dar um destino a esses itens. Desapegar é difícil, mas é necessário. E assim, com os
com os objetos existem falas, pensamentos, ações, até pessoas que fizeram parte da nossa vida no passado, mas atualmente não combinam com a mulher em que se tornou. Você adquiriu sabedoria e deve abandonar comportamentos e hábitos que não fazem mais sentido. Não significa quebrar laços nas certas pessoas, ambiente e conversas não combinam com o que você é hoje. É bem provável que durante a leitura desse capítulo você esteja se lembrando de alguém. Talvez uma amizade cuja conversa não acrescenta novos aprendizados. Apegar-se às coisas do passado pode impedi-la de desfrutar e transbordar a nova fase em que você conquistou. Aqui em casa, durante a organização, notei que possuímos alguns jogos americanos e que era de quando casei. Estava desgastado e manchado e ainda servia para uso. Mesmo assim, precisei recolher que eles não combinavam mais comigo, mas com minha nova vida e com a mulher que sou hoje, compreende? Quanto à questão financeira, é preciso entender que o melhor está reservado a você, pois é promessa de Deus, portanto não cabe mais pensamento como desfrutar de coisas materiais. É errado. Tem uma história curiosa. Certa vez, enquanto guardava atendimento para emitir os documentos pessoais dos meus filhos, uma mulher me contou, cheia de orgulho, que havia seguindo um atestado de pobreza para não pagar a taxa de confecções do documento. Fiquei perplexa e profunda com a dor na alma. Será que a energia gasta para se adequar às condições da pobreza não poderia ter sido usada para conquistar recursos financeiros? Eu sinceramente desejo que os pensamentos jamais te prendam a comportamento em lugares limitantes. Enquanto você tiver em mentalidade, não vai crescer nem prosperar. O desfrute acontece de acordo com a maturidade, prosperidade e a sabedoria que nós é acrescentado por meio da experiência. Pensando nisso, te convido a fazer uma breve reflexão. Quem era você há um ano atrás? Se durante esse ano você buscou crescimento e viveu mudança, você será capaz de observar a diferença que aconteceu em sua vida? Mudança e readaptação são coisas que acontecem com o passar dos anos. Por isso é bom analisar a transformação que ocorre, pois dessa maneira você perceberá o quanto evoluiu. Caso não tenha notado nenhuma mudança, é hora de agir. Tarefa. Primeiro, anote 3 lindas promessas que Jesus fez a você e aplique o que aprendeu sobre os descansos. Creia que todas são cumpridas. Para pensar. Rasguei meu coração para você neste capítulo. Sim, eu tenho mais dias ruins do que eu gostaria. E creio que você também não precisa. E creio que você também. Não precisamos nem devemos buscar a perfeição. Tudo o que precisamos já está em Jesus. Ele é o suficiente. Quando a tempestade vier, lembre-se que Jesus está com você. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia e todas elas possuem um ponto final. São irrevogáveis. Ele não volta atrás. Portanto, não precisamos decidir vivê-las, confiar e descansar no bondoso, fiel e amor. Não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Ele. Capítulo 16. A mulher virtuosa e o navio marcante. O que podemos meditar a partir deste versículo? Para a mulher de Provérbio não havia desculpa, nada faltava em sua família, pois o que não estava ao seu alcance, ela conseguiu de alguma maneira. Essa mulher não se desgastava com reclamação nem com justificativa. Pelo contrário, buscava recurso e fazia o que precisava ser feito, mesmo quando a situação não era favorável. Quantas vezes você já disse frases como: está tão difícil, eu não consigo emprego, não sei como agir. Mas a pergunta é: o que você pode fazer para mudar a situação? Às vezes, o cômodo se entregar à reclamação do que agir.
Às vezes é mais cômodo assim entregar a reclamação do que agir. Você já notou o quanto se frustra cada vez que gera uma expectativa e as coisas não acontecem como imaginou? Quero te convidar a pensar em solução para fazer diferente e sair da inércia em que você talvez se encontra hoje. Uma amiga certa vez queria empreender, mas não tinha recurso suficiente para abrir o negócio que desejava. Ela não desanimou, conseguiu o recurso necessário vendendo balas no semáforo. Desejo de coração que você não esteja num coral daqueles que dizem: "Ah, mas eu não sou boa, não sou capaz, não consigo fazer tal coisa. Não sei falar bem. Faça algo agora para mudar a situação. Será desafiador, mas não existe outro caminho." Preste atenção no que aconteceu comigo. Tempos atrás comecei a gravar vídeos, no entanto, fazer gravações sempre foi extremamente difícil para mim, pois eu não conseguia enxergar a capacidade natural para desenvolver tal atividade. E o que aconteceu? Eu tive fé e comecei a agir, porque entendi que da prática que vem a capacidade. Por isso decidi aprender, me qualificar cada vez mais. Você não tem noção dos resultados que eu presenciei após a decisão. Eu recebo mensagens todos os dias e fico constrangida quando vejo que uma atitude muito simples foi capaz de gerar uma transformação tão grande na vida das pessoas. No momento que elas compartilham comigo sobre a cura que obtiveram, eu fico surpreendido e meu coração se enche de alegria. Então, se você acha que não é bom o suficiente, simplesmente comece. Você verá algo surpreendente acontecer, pois sua experiência, por mais simples que pareça, serve para curar outra pessoa. Estude, se transforme no decorrer do processo. Não permaneça casulo, seja forte, liberte-se e voe. A mulher de provérbio faz e não se importa com as circunstâncias. Acredite, quando se sentir capaz, a graça do Senhor te capacitará. Desde o crescimento, mas é necessário pagar semente, plantar e regar, para depois desfrutar da sobra e dos frutos. Para crescer, é preciso fazer sua parte. Não adianta reclamar, dormir até tarde, ficar deitado no sofá, perdendo tempo na rede social e não fazer o que precisa ser feito. Essas atitudes não vão te ajudar a conquistar aquilo que seu coração deseja. Entenda que a força da mulher virtuosa não é aparente e não vem de atitudes fáceis. Muito pelo contrário, essa força requer entrega, abnegação e rompimento de barreiras que intransponíveis. Você pode crescer em graça e sabedoria, aprender a ser uma mulher virtuosa que trabalha como um navio marcante, trazendo de longe o pão para toda a sua família. Transformação e restauração são fruto da intimidade com Deus. Não se cobre tanto se errar durante a caminhada. Esteja disposta a corrigir a rota sempre que falhar. Foque em seu relacionamento íntimo com o Senhor e creia que a transformação vai acontecer gradativamente. Pois à medida que você rompe com as regras expostas por outras pessoas, voltando ao Criador, você experimenta a cura. Tarefa: uma mulher forte faz o que precisa ser feito, mesmo que a situação não seja favorável. Liste 2 atividades que você pode desenvolver a partir de agora. Segundo, não se dispõe sem usar desculpa, mesmo se sentindo-se incapaz, pois entende que o crescimento e a capacidade vem do Senhor. Que desculpa tem impedido você de crescer? Capítulo 17. Com certeza você consegue. Não sobreveio a vocês tentando que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando for tentado, Ele providenciará um escape para que possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. As tentações são inevitáveis e você precisa estar pronta para não ser pega de surpresa. Assim, quando elas chegarem, com a certeza que você conseguirá resisti-las. No versículo de abertura deste capítulo, está registrado que o Senhor não permite
aquilo que não podemos suportar. Então, tenha de ânimo, pois Ele já venceu por nós. Vamos conversar sobre os 4 pontos que vão ajudar a passar pelas tentações através de uma mente treinada para este tempo. Primeiro, use sua mente. Quando pensar na circunstância dos seus atos, treine sua mente para calcular o impacto das suas atitudes e decisões. Dessa forma, você prevê possíveis cenários de futuro e consegue tomar decisões conscientes. Pense, se você perder a paciência com seu filho e agir de modo desgovernado com grito e agressão, qual será a consequência? Provavelmente ele se afastará de você por causa do seu descontrole, entende? Entretanto, se você pensar por um instante, perceberá que tem autogoverno e que sua verdadeira força está em controlar a si mesmo. Com certeza você consegue. Então reflita sobre a circunstância para não continuar cedendo às tentações e aos comportamentos viciosos. Quando você pensa e planeja seu futuro, a sabedoria lhe é acrescentada. Segundo, acredite que você consegue. Você vence as tentações quando prepara sua mente para passar por qualquer coisa. Se você pensar, meu filho vai testar minha paciência, mas não vou brigar com ele. E acreditar nisso, as coisas fluirão de forma mais fácil. Porém, se você pensar que não consegue, será difícil passar pela dificuldade. Prepare sua mente para qualquer tipo de situação e acredite que consegue vencer. Pratique a atitude de uma mulher sábia, pois esse é o seu DNA. Terceiro, saiba que faz parte da vida. Somos seres humanos. Enquanto estivermos nesta terra, teremos tentações. Mesmo treinando a mente para calcular as decisões acreditando na sua capacidade, você pode falhar. Isso vai acontecer e é normal. A tentação venha, mas ela vai passar e você vai perceber que a culpa e a condenação não têm tanto poder e nem muito efeito como pensavam. Não supervalorize os seus erros e quando falhar, compreenda que faz parte da vida. Quarto, preserva-se. Se você tem alguma fraqueza em determinada área, reconheça e preserva-se. Vício, impaciência, intolerância são tentação. Crie mecanismo para ter mais paciência. Reconheça o sinal do seu corpo quando começar a acender a tentação e respire fundo. Há pessoas que cerram os dentes e respiram mais forte. Dá atenção aos sinais, repreenda o que seu corpo diz e quando chegar ao ponto de explodir, simplesmente cala-se e sai de cena. Preserva-se. Proteja-se de viver circunstâncias que enfraquecem e minam sua fé. Reconhecer sua fraqueza é uma forma de se cuidar. A tentação serve para gerar fortemente a maturidade. Pela graça do Senhor, você conseguirá preparar e condiciona. Pela graça do Senhor, você conseguirá. Prepare e condicione sua mente. Não seja pega de surpresa. Tarefa. Liste abaixo 3 fraquezas para as quais você determina seu autogoverno. Segundo, para cada uma das fraquezas, liste e escreva versículo combatendo-a. Capítulo 18. Crescendo com seu cônjuge. É comum acreditar que, por conviver há muito tempo com uma pessoa, não seja necessário dizer a ela o que pensamos. Há também uma dificuldade muito grande de entender que o pensamento dela são diferentes e que não tem a capacidade de adivinhar o nosso. Há relacionamento em que um pensamento do outro parece ser compreendido apenas numa troca de olhares, mas na relação conjugal é uma situação que muitas vezes causa problema. Isso porque você acredita que a pessoa entendeu, mas detalhe que possa despercebidos acaba gerando desentendimento. Portanto, enquanto mais diálogo e compreensão, mais entendimento haverá entre o casal.
Seu cônjuge é diferente de você. Não importa o quanto tempo passará junto, vocês terão pensamentos diferentes. E mesmo com muitos anos de convivência, ainda permanecerá a sensação de que não se conhece por completo. Quando fiz o método IP pela primeira vez, fiquei assustada com a quantidade de informação do meu marido que adquiriu ao longo dos anos e eu não havia percebido. Então, conhecia 40% daquele homem. Quando terminou o treinamento, olhei para ele e disse: gente, quem é você? Vejo meus pais com quase 40 anos de casado e lembro da minha mãe dizer assim: nossa, eu não conhecia seu pai nesse aspecto. Somos individualistas e enxergamos apenas através das nossas lentes. Temos dificuldade de entender o universo do outro e respeitar suas diferenças. Por isso, é muito comum casais, mesmo estando juntos há vários anos, passarem por conflito. É preciso enxergar o relacionamento e o diálogo como um cristão que é frágil e precisa ser manuseado com cuidado e atenção. Então, quando eu olho para o Pablo, penso, preciso explicar bem aquilo em que eu quero que ele entenda, mas está tudo certo se não entender. Com empatia, o diálogo flui mais fácil. E se você compreende que seu marido não é evidente, não é super-homem, para saber o que se passa na sua mente, seu parceiro não tem habilidade de ler pensamento. Há uma técnica excelente para minimizar conflito em qualquer relacionamento. Ela consiste em fazer perguntas. Perguntar gera crescimento, desenvolve maturidade e estimula o diálogo. As mulheres têm muita facilidade de presumir e tomar decisões baseadas nos seus próprios pensamentos, sem se certificar a realidade dos fatos. Por isso, é necessário dialogar, fazer perguntas. É tolice tentar adivinhar o que o outro está pensando. Isso é um perigo, pois ao julgar o pensamento alheio, a probabilidade do erro aumenta. Temos que estabelecer alguns pilares. Acredito que o primeiro dele é que não existe possibilidade de separação, salvo em casos de agressões, pois você não tem que submeter a isso. Coloque pressão, trate e cause ao invés de tratar o problema. Você entende que tem unidade de uma pessoa, não somente quando estão passando da mesma forma, mas quando você compreende que esta pessoa tem um tempo, um processo para olhar com os bons olhos o outro. Não coloque expectativa em seu cônjuge a respeito do que ele pode ou não pode fazer. Não há nada mais poderoso e transformador para uma família do que um bom testemunho. Quando o seu cônjuge enxergar em você a mudança, ele vai mudar também. É preciso que essa mudança aconteça em ambos. E se você chegou até o final dessa leitura, já tem argumento e ferramenta suficiente para se tornar uma verdadeira forte. Já tem argumento e ferramenta suficiente para se tornar uma mulher verdadeira forte. A mulher de provérbio é você, sou eu. Tarefa: escreva 3 ações para fortalecer a unidade em seus relacionamentos. Segundo, transborde na vida de 2 pessoas que você recebeu através dessa leitura. Ponto final do livro. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e Deus